Lavar as mãos a todo momento, mesmo quando elas estão limpas. Organizar todas as meias na gaveta por cores e tamanhos. Andar na faixa sem pisar na risca. Esses são alguns comportamentos de quem tem a doença. Mas existem os mais variados tipos de rituais. O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença que atinge 3% da população mundial. O toque está entre os transtornos psiquiátricos mais frequentes do mundo, ficando atrás apenas das fobias, dos abusos de drogas e da depressão. 100 milhões de pessoas no mundo sofrem com o transtorno. Só no Brasil, esse número chega a 5 milhões. O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença que atinge 3% da população mundial. O toque está entre os transtornos psiquiátricos mais frequentes do mundo, ficando atrás apenas das fobias, dos abusos de drogas e da depressão. 100 milhões de pessoas no mundo sofrem com o transtorno. Só no Brasil, esse número chega a 5 milhões. Mesmo com o aumento do número de casos da doença nos últimos anos, os portadores ainda são vítimas de preconceito. Por causa de seus rituais, eles têm muita dificuldade de levar uma vida normal. Em todos os lugares do mundo, há registro de pesquisas que buscam desvendar a doença. Enquanto a cura não acontece, as pesquisas dão esperança aos portadores que desejam conviver bem com a doença. Em todos os lugares do mundo, há registro de pesquisas que buscam desvendar a doença. Enquanto a cura não acontece, as pesquisas dão esperança aos portadores que buscam conviver bem com a doença. As causas do toque ainda são desconhecidas. Não se sabe por que os portadores do toque realizam esses tipos de comportamento. O que se sabe é que o toque é uma doença neurobiológica, ou seja, o cérebro não funciona como deveria. E para quem ainda não sabe como procurar ajuda, há no Brasil entidades de caráter voluntário com atendimento gratuito. Com o lema Conhecer para Tratar Melhor, ASTOC, sigla para a Associação de Portadores de Síndrome de Tourette, tiques e transtorno obsessivo compulsivo, surgiu para orientar os portadores e seus familiares sobre a doença. Em relação aos grupos de apoio, primeiro a pessoa tem que passar por uma entrevista que acontece na ASTOC. Então tem psicólogas voluntárias que vão avaliar se essa pessoa de fato tem toque e se ela tem toque, se ela tem alguma comorbidade que impediria ela de participar de um grupo de apoio. Por exemplo, uma esquizofrenia, que acaba atrapalhando, no grupo, porque os sintomas da esquizofrenia são bem mais fortes do que os sintomas do toque. Então, esse tipo de comorbidade a gente deixa de lado e a pessoa não participa do grupo. Passando pela entrevista, entendendo que não, é uma pessoa que tem toque mesmo, que ela precisa participar do grupo, ela é encaminhada para o grupo de apoio. Ele é um grupo aberto, então assim, a hora que tiver gente nova pode entrar. Ele acontece uma vez por mês. E tem duração de 1h30 ou 2 horas. Tem grupos de 1h30, tem grupos de 2 horas, aí vai depender do número de participantes. O PROTOC ele visa principalmente desenvolver pesquisas científicas nessa área. Atualmente ele engloba não apenas profissionais da área de psiquiatria, não apenas psiquiatras, mas também psicólogos, temos também biólogos trabalhando dentro do PROTOC, estatísticos, por exemplo, temos pessoas de várias áreas trabalhando lá dentro para nos auxiliar nessas pesquisas. Pacientes com toque provavelmente, pelo menos a maioria deles, podem apresentar uma pequena alteração em algumas áreas do cérebro. Tá? Essas áreas do cérebro é como se estivessem funcionando em excesso e por estarem funcionando em excesso, a pessoa ela apresenta comportamentos repetitivos que não param, que não cessam, por mais que a pessoa tente parar. Em alguns casos, a gente pode pensar eventualmente em tratar cirurgicamente esses pacientes. Quando que vale a pena pensar nisso? Bem, basicamente, quando nós temos aqueles pacientes que são extremamente graves, pacientes que apresentam o transtorno obsessivo compulsivo há muitos anos e que, apesar de vários tratamentos, tanto tratamentos com medicamentos, tanto tratamentos com psicoterapia, mesmo assim, eles não melhoram após várias tentativas. O tratamento cirúrgico é a exceção da regra. São poucos pacientes que realmente podem se beneficiar da cirurgia. Mais ainda, a cirurgia não é um tratamento milagroso. A cirurgia pode ser interessante no sentido de aumentar o efeito dos outros tratamentos que a pessoa fazia antes.
A peça é imperdível, muito bom. Eu me identifiquei com alguns personagens, já é a segunda vez que eu venho ver já. Vale a pena, recomendo. Eu me identifico com as manias das chaves, né? Fico perdido, sempre tem uma mania assim. Tanto que eu vim ver 2 vezes 3 pessoas ainda. Muito bom. Adorei. Só não sabia que tinha tanto problema de toque assim, quanto a peça mostrou. E um pouco de limpeza, né? Mania de lavar a mão, de querer toda hora estar se arrumando. Acho que um pouquinho, não exagerado que nem elas, mas acho que é essa. A senhora acha que tem toque? Eu acho que sim, acho que tem. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né?